Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2011 da Universidade Federal de Santa Catarina. A mesma lógica, assinalar as proposições corretas e dar como resposta a soma das proposições corretas. Então, 1. Se você não consegue ler, assista ao vídeo em tela cheia. Eu precisava de espaço, por isso as letras ficaram bem pequenas. Então, se 3 na n é igual a 5, então o logaritmo de 225 na base 5 é igual a 2 mais 2n sobre n. Ops. Então, primeiramente, o que é o n? Eu quero baixar esse n do expoente, então eu vou pegar o logaritmo de base 3 dos dois lados da equação, assim eu não altero o valor dessa equação, então pego o logaritmo de base 3 dos dois lados. Eu vou ficar com o logaritmo de 3 na n na base 3 é n, e o logaritmo de 5 na base 3 não tem como simplificar. Agora eu tenho duas formas de continuar a questão. Eu posso substituir o n nessa fração e tentar chegar nesse logaritmo, mas eu vou fazer o processo contrário. Eu vou partir do logaritmo e tentar chegar nessa fração. Então, vamos partir do logaritmo de 225 na base 5. Um bom começo é fatorar o 225, certo? Então, 225 eu posso dividir por 3, porque a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Dividindo por 3, eu fico com 75, que pode ser dividido por 3 de novo, fica 25. Posso dividir por 5, fica 5. Dividido por 5, fica 1. Então, 225, na verdade, é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, vamos substituir. Eu fico com o logaritmo de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado na base 5. Agora, eu vou aplicar duas propriedades dos logaritmos de uma vez só. Lembre-se que quando eu tenho o logaritmo de um produto, eu posso transformar isso numa soma de logaritmos, e quando eu tenho expoentes no logaritmando, eles podem descer multiplicando. Então, eu vou ficar com 2 vezes o logaritmo de 3 na base 5, mais 2 vezes o logaritmo de 5 na base 5, certo? Esse produto aqui virou essa soma, e os expoentes desceram multiplicando aqui. Isso é igual a... Bom, logaritmo de 5 na base 5 é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, isso aqui fica 2. Agora, eu tenho aqui o logaritmo de 3 na base 5. E eu quero, de alguma forma, colocar o n aqui dentro. Então, vamos aplicar a propriedade da mudança de base para ficar com o logaritmo de base 3. Afinal, o n é um logaritmo de base 3. Então, lembre-se da propriedade da mudança de base. A minha nova base vai ser 3. Então, isso aqui vai ser igual ao logaritmo do logaritmando na nova base, então logaritmo de 3 na nova base 3, dividido pelo logaritmo da base antiga, que é 5, na base nova, que é 3. Essa é a propriedade da mudança de base. E, claro, eu tenho 2 aqui multiplicando. Isso vai ser igual a... Logaritmo de 3 na base 3 é 1, e 2 vezes 1 é 2, então eu fico com 2. E o denominador aqui, na verdade, é o nosso n. n é o logaritmo de 5 na base 3. Então, eu fico com 2 sobre n mais esse 2 aqui. Agora, vamos deixar tudo no mesmo denominador para eu poder somar. 2 é a mesma coisa que 2n dividido por n, certo? Se eu quiser cancelar os n's, eu posso cancelar e fica 2. Só que agora está escrito no denominador n e, portanto, eu posso somar os numeradores e fica 2 mais 2n sobre n. Então, esse logaritmo aqui, de fato, é igual a essa fração. A proposição 1, portanto, é verdadeira. Proposição 2. Os valores reais de x que satisfazem a equação 4 na x mais 4 é igual a 5 vezes 2 na x pertencem ao intervalo semiaberto à esquerda de extremos 2 e 4. Bom, vamos resolver essa equação exponencial. Exponencial porque tem x no expoente. Bom, lembre-se que 4 na x pode ser escrito assim. 4 é 2 ao quadrado, então é 2 ao quadrado na x, que é a mesma coisa que 2 na x ao quadrado. Lembre-se que quando eu tenho potência de potência, na verdade eu estou multiplicando os expoentes. Então, tanto faz fazer 2 vezes x ou x vezes 2, o resultado é o mesmo. Então, 4 na x, na verdade, é 2 na x ao quadrado.
Vamos passar isso aqui para o lado esquerdo, fica negativo, certo? Então, 5 vezes 2 na x, mais 4 igual a 0. Agora, vamos dizer que u é igual a 2 na x. Então, vamos substituir 2 na x pela letra u. Eu fico com u ao quadrado menos 5u mais 4 igual a 0. Posso resolver essa equação do segundo grau com a fórmula de Bhaskara, mas é muito mais fácil eu procurar por dois números cuja soma é mais 5 e cujo produto é mais 4. Esses números são 4 e 1. O produto é mais 4 e a soma é mais 5. Só que nós não queremos achar o valor de u, e sim os valores de x. Então, vamos substituir aqui. Eu tenho que o u é 2 na x. Então, primeiramente, o u vale 4. Então, eu fico com 4 é igual a 2 na x. Bom, 2 na que expoente dá 4? Bom, no expoente 2, certo? Então, o x vale 2. E agora, vamos pegar u igual a 1. Então, quando u vale 1, eu fico com 1 é igual a 2 na x. Bom, 2 na que expoente dá 1? Bom, expoente 0, certo? Então, o x vale 2 ou o x vale 0, e nenhum desses valores está nesse intervalo aqui. Lembre-se, o 2 até aparece no intervalo, mas ele não pertence a ele porque o intervalo é aberto ali no 2. Então, a proposição 2 é falsa. Proposição 4. Suponha que Chevalier de Méry, eu com certeza falei isso aqui bem errado, mas é melhor do que tentar inventar uma pronúncia mais errada ainda, um jogador francês do século XVII, que ganhava a vida apostando seu dinheiro em jogos de dados, decidiu apostar que vai sair um 3 no lançamento de um dado perfeito de 6 faces numeradas de 1 a 6. Com relação a esse experimento, há dois resultados possíveis. Ou sai 3 e ele ganha, ou não sai 3 e ele perde. Cada um destes resultados, sai um 3 ou não sai um 3, tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, eu tenho um dado com 6 possibilidades. Ele diz que é um dado perfeito, então as possibilidades de cada número, aliás, a probabilidade de sair cada número é a mesma. E ele quer que saia exatamente o 3. Então, eu tenho um evento de 6 eventos possíveis. A probabilidade de sair o 3, então, é 1/6. É um evento de 6 possíveis. Agora, a probabilidade de não sair 3, bom, eu tenho 5 números que não são 3. Então, a probabilidade de não sair 3 é 5/6, porque eu tenho 5 possibilidades de um total de 6. E a probabilidade de sair 3 é diferente da probabilidade de não sair o 3. A proposição 4, portanto, é falsa. É interessante observar que, se eu somar essas duas probabilidades, eu vou obter o número 1, que corresponde a 100% de probabilidade. Pense um pouco por que isso ocorre. Proposição 8. Para que a função p de x igual a x ao quadrado mais px seja divisível por 4x menos 1, é necessário que p seja igual a 1/4. Como nós temos que dizer se isso é verdadeiro ou falso, vamos colocar o 1/4 aqui no lugar do p e ver se vai ser divisível por 4x menos 1. Nós não precisamos achar o valor de p, basta dizer se é divisível ou não. Para ser divisível, o resto da divisão tem que ser 0. Então, colocando p igual a 1/4 aqui, eu fico com x ao quadrado mais 1/4 vezes x. Vamos agora dividir isso por 4x menos 1 e ver se vai dar resto 0. Então, x ao quadrado dividido por 4x é 1/4 vezes x. 1/4 de x vezes 4x é x ao quadrado, trocando o sinal, menos x ao quadrado. 1/4 de x vezes menos 1 é menos 1/4 de x, trocando o sinal, fica mais 1/4 de x. Efetuando aqui, 1/4 de x mais 1/4 de x é 1/2 de x. 1/2 de x dividido por 4x é 1/8. 1/8 vezes 4x é 1/2 de x, trocando o sinal, menos 1/2 de x. 1/8 vezes menos 1 é menos 1/8, trocando o sinal, mais 1/8. Efetuando aqui, eu fico com um resto 1/8. Portanto, se o p vale 1/4, esse p de x não é divisível por 4x menos 1. O resto não é 0. A proposição 8 é falsa.
Proposição 16. Se a, b e c são raízes reais da equação x² menos 20x² mais 125x menos 250 igual a zero, então o valor de logaritmo de 1 sobre a mais 1 sobre b mais 1 sobre c é nulo. Como a base não aparece, nós supomos que a base é 10. Então, primeiramente, vamos calcular 1 sobre a mais 1 sobre b mais 1 sobre c. Colocando tudo no mesmo denominador, o mínimo múltiplo comum de a, b e c é abc, eu fico com, vamos ver, abc dividido por a é bc, vezes 1, bc. ABC dividido por b é ac, vezes 1 é ac. ABC dividido por c é ab, vezes 1, ab. Bom, mas lembre-se que a, b e c são as raízes dessa equação no terceiro grau aqui. E lembre-se que numa equação no terceiro grau, o produto das três raízes, então a vezes b vezes c, é igual ao oposto do termo independente dividido pelo coeficiente do x². Então, é o oposto do termo independente, então é o oposto de menos 250 dividido pelo coeficiente do x². Isso vai dar, então, mais 250. E nós também sabemos que o produto da primeira raiz pela segunda, mais o produto da segunda raiz pela terceira, mais o produto da primeira raiz pela segunda, é igual ao coeficiente do x, então, é igual a 125, dividido pelo coeficiente do x². Então, dividido por 1, isso é igual a 125. Não me lembro exatamente, são relações de... Não me lembro agora. Eu vou colocar uma anotação mostrando, digamos assim, o nome deste conteúdo. Então, BC mais AC mais AB é isso aqui, é 125. ABC é 250. Isso é igual a 1 meio. Mas ele pede o logaritmo natural disso aqui. Nós calculamos só o logaritmando. Então, ele quer saber o logaritmo. Aliás, não o logaritmo natural, o logaritmo decimal. Quando não aparece a base é 10. Logaritmo decimal de 1 meio. Bom, com certeza ele não é nulo, certo? Não é zero. Se eu tivesse só um 1 aqui, daí seria zero, porque 10 na 0 é 1. Mas 1 meio não é zero. Proposição 16 é falsa. 32. Se A é o número de arranjos de 6 elementos tomados de 2 a 2, B é o número de permutações de 5 elementos e C é o número de combinações de 5 elementos tomados de 3 a 3, então A mais B menos C é igual a 140. Bom, vamos ver. Então, vamos pegar a primeira situação, A. A é o número de arranjos de 6 elementos tomados de 2 a 2. Então, eu tenho 6 elementos para colocar em 2 lugares. Então, no primeiro lugar, eu tenho 6 possibilidades e para o segundo lugar, eu tenho 5 possibilidades. Isso me dá um total de 30 arranjos. Então, o A vale 30. Agora, o B. B é o número de permutações de 5 elementos. Bom, uma permutação é um arranjo onde o número de elementos é igual ao número de lugares, digamos assim. Então, para o primeiro lugar eu tenho 5 possibilidades, para o segundo lugar eu tenho 4 possibilidades, para o terceiro lugar 3 possibilidades, para o quarto lugar eu tenho 2 possibilidades e aqui para o último lugar eu tenho uma possibilidade. Isso, na verdade, é 5 fatorial, é a fórmula da permutação. Isso vai ser, então, 120. E isso é o B. E o C é o número de combinações de 5 elementos tomados de 3 a 3. Então, eu tenho 3 espaços. No primeiro espaço, eu tenho 5 possibilidades. No segundo espaço, eu tenho 4 possibilidades. E no terceiro espaço, eu tenho 3 possibilidades. Só que eu tenho que dividir pelo número de permutações possíveis nesses 3 lugares. O número de permutações possíveis em 3 lugares é 3 fatorial. Isso vai dar, então, 5 vezes 4 vezes 3 é 60, 3 fatorial é 6, isso, então, é 10. Esse é o valor de C. E ele pede, então, A mais B menos C. A é 30, B é 120, C é 10, então 30 mais 120 é 150, menos 10 é 140. Proposição 32, verdadeira. E lembre-se,
você poderia usar as fórmulas aqui da combinação, do arranjo, da permutação, mas eu quis fazer assim para revisar um pouco da lógica por trás desses conceitos. Por que eu dividi aqui por 3 fatorial na combinação? É porque está escrito na fórmula? Também. Mas por que está lá na fórmula? Porque na combinação a ordem dos elementos não importa. Então vamos supor que alguns dos elementos, eu tenho 5 elementos, vamos supor que é x1, x2, x3, x4 e x5. Se eu tenho aqui, por exemplo, x1, x2 e x3, e numa outra combinação eu tenho x2, x3 e x1, isso são 2 arranjos diferentes, porque no arranjo a ordem importa, mas são a mesma combinação, porque na combinação importa os elementos que eu tenho e não a ordem em que eles aparecem, importa apenas os elementos. Então isso aqui é uma combinação só. E como eu tenho 3 elementos, eu tenho 6 permutações possíveis, e por isso então que eu divido por 6, que é também 3 fatorial. Eu tenho 3 lugares, vão ter 3 fatorial permutações possíveis ou 6 permutações possíveis. Por isso a divisão. Bom, eu devo ter confundido você um pouco nessa última parte, mas o que importa mesmo é a nossa resposta, que é aqui 1 mais 32, 33. É a resposta da questão 24. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.